né, a gente fala assim que não é, a gente estaria vivendo o final de um tempo, né? O sinal de um final de uma era, não o final dos tempos, não existe isso. É o final de uma era velha e o início de uma era nova. Então, nessas transições entre a era velha, estamos na era de peixes, que são 2150 anos, exatamente estamos, né, mais ou menos no final da era de peixes, entrando na aquário. Então, é o final de um tempo e início de um outro. Esse outro será muito melhor. Então, não precisa a gente causar nenhum alarde, a gente só quer que as pessoas não durmam no ponto, como diz, né, não sejam adormecidas, porque não tem, é necessário que a gente acorde. E o que que é acordar? É dizer, puxa, eu vou valorizar cada minuto da minha vida, vou ser feliz, vou buscar Deus, vou perdoar, vou ser pessoa melhor, vou ser mais alegre, né? Então é fim de um tempo velho, o tempo da perseguição, do ódio, da ganância, da inveja. Então a gente está vivendo um momento, sim, do fim dos tempos, de um fim de um tempo, né? Então a gente tem pessoas que até tem pastores e profetas que estão vivendo visões aí de coisas que vão acontecer. Tudo isso é possível, né? A gente não nega nenhuma dessas visões. Então, esse final dos Claro, tempos, ele claro. deve culminar, e é que eu quero chegar onde é que eu quero chegar, né? Ele deve culminar com algo que a gente, dentro dos estudos esotéricos, se chama o grande flash solar, ou algo parecido, um grande banho de energia que vai culminar para haver a famosa separação do joio e do trigo, que é tipo a seleção. Quem entrou, entrou, quem não entrou, não entrou. Então, pelo menos essa é a linha de pensamento que eu sigo, né, que a gente está acima, a linha de Jesus, que ele falou no joio e do trigo, e essa seleção é agora. Muitos vão ter que ser retirados da terra porque já não se encaixam na nova frequência que virá, por isso que está tendo essa pré-seleção agora pela ressonância. Então a gente tem que buscar com muita intensidade o nosso grande despertar individual e planetário. Então, assim, tudo que a gente vê, faz, os eclipses, isso que tu falou, dos tremores, tudo isso é um prenúncio desse tempo de advento que virá coisas grandes, mas porém boas, né? Então a gente tem que se manter, dizer, eu quero permanecer, né, na nova terra, não quero partir, eu quero ficar aqui, por isso eu vou vibrar de acordo com a nova frequência da terra. Então esse é o meu pensamento, e desculpe que eu estou sempre colocando também um Não, contraponto, né? não, Porque a gente fala assim, é é isso, o fim dos tempos. Não, não é fim de isso, um tempo velho que acaba, né, a 3D, claro. a antiga terra de peixes, e o começo de um novo tempo que era de aquário, que a gente está entrando agora com toda a força. Então esses eventos, eles são apenas assim sinalizadores, né? Mas que a Terra está estranha, a gente vê que a Terra está fazendo coisas muito sérias. Aqui no Sul, por exemplo, fazem 20 dias que só chove, né? Já tem um ciclone chegando. Então tem coisas que nunca foram muito frequentes isso. E agora, certamente há algo por trás que a gente não sabe o que é, né? Por isso que eu fiz aquela pergunta, será que é o não é, né? Então vamos supor que seja uma parte de cada, não temos as informações, mas temos também mensagens de Nossa Senhora, de outros que falam que, né, alertam que tempos difíceis estamos passando agora e vamos ter. Então vamos ter que entender que é um momento mesmo do teste final da nossa alma, por isso que a gente tem que se apegar em Deus, se apegar, né, no Divino Mestre e dizer, me prepara o meu coração para eu estar preparado para o que vier, né? Você estaria preparado se tivesse um tremor hoje aqui, se você perdesse a sua casa? Como é que ia ser, né? Então a gente tem que, de certa maneira, né, manter nossa frequência. Nós não podemos cair a frequência e dizer, oh meu Deus, está tudo indo mal. Não, está sendo a limpeza para um novo lar que nós vamos habitar, e essa limpeza ela é dolorosa para os que partem, mas ela será muito grandiosa para aqueles que permanecerem aqui com o coração reto e correto, como diz o Mestre Jesus. E ele falou muito bem também no Sermão da Montanha, que bem-aventurados os mansos, os puros, por herdarão a terra. Não herdarão o céu, herdarão a terra, né? Então nós vamos herdar a terra. E essa terra é isso que nós estamos herdando, uma terra que está se limpando, é difícil, mas ela virá, o surgimento de uma nova terra que virá, mesmo que demore um pouco mais, a gente está vendo isso. Tá, desculpa, eu até me estendi, mas eu não sei se tu Luciano, concorda com o meu gente, pensamento aí, tá? pessoal, é exatamente isso que o Luciano falou da maneira dele, com a crença dele, que eu comungo dessa ideia, vibrem em alta frequência. É, Ao acordar de manhã, coloca o pé no isso. chão, É, agradece ao Criador por isso que nós estamos tendo, peçam discernimento para a espiritualidade, proteção, encarem a vida de frente, sempre é, com alto astral, inundando a terra pela janela da casa de vocês, pelas portas, tá? A luz venceu, tragam essa energia luminosa para dentro de vocês e espalhem isso tudo, porque o mundo, a terra está hostil.
O que está acontecendo hoje na Terra é quase que assim, a transformação final para que outra era comece, como disse o Luciano. Então, aqui nós estamos batendo um papo de tudo que a ciência mostra, a geologia mostra, mas nós temos as nossas opiniões, né, pessoais, e eu comungo muito da opinião do Luciano e da opinião de vocês também. Nós estamos falando a mesma linguagem, né? E esse debate, essa conversa, ela é essencial. Nós temos que ter uma fé, porque ela é ela que nos move. Inclusive, ela move montanhas, né? Aquilo que parece ser impossível torna-se possível. E outra situação que eu queria falar aqui, Luciano, já que o tema é sinais e loucuras da Terra, tempo, seres espirituais, né? Eu queria trazer aqui a questão de uma outra possibilidade. Pessoal, e é bom eu frisar isso, que eu sou uma pessoa que quem me conhece já, o meu trabalho em lives aqui nos grupos fechados, né, na plataforma, sabe que eu sou muito pé no chão e eu tenho por profissão e por formação avaliar todas as possibilidades e considerar todas as possibilidades. Eu sou uma pessoa que eu não posso chegar e dizer assim, ó, não, é isso, não, é aquilo, eu não posso fazer isso, porque isso é uma responsabilidade muito grande, porque se eu não tenho essa certeza, e apesar de eu ter a minha certeza, eu não posso mostrar para as pessoas que aquilo é a verdade absoluta, porque pode não dar certo, pode não ser para aquela pessoa. É que nem vender solução financeira na internet. Você está precisando de uma solução financeira, se organizar, você vai, abre um canal do YouTube e ele vende uma solução para todo mundo. Mas o meu problema é um, o do Luciano é outro, então cada problema deveria ser tratado de maneira diferente. Então, aqui é justamente isso, eu estou abrindo esse leque para que vocês vejam as possibilidades, para que você sofra menos as consequências do que está acontecendo no mundo. Eu creio que tem uma salvação, eu creio que tem uma solução, porque nada é perdido, né? A nossa fé, a nossa energia vibracional, a nossa transição, o nosso despertar, né? O nosso Cristo, ele pode tudo e nele somos mais que vencedores, né? Então, assim, uma coisa que eu queria entrar aqui, que eu sei que o Luciano está esperando, gente, tá? É na questão de uma possibilidade que pode ser que esteja acontecendo também em algum momento. É uma das possibilidades. Né? Pode ser um absurdo, mas depois que eu mostrar para vocês aqui o tamanho desse negócio, que fisicamente pode não existir, tá? Mas pode ser que exista, vai que exista, né? A gente só explorou 3% do oceano. E aí, se você é um cara vigilante, vocês devem ter assistido o filme A Última Casa. A Última Casa é um filme que estreou na Netflix, que ele traz uma programação preditiva, como diz o doutor Daniel Alves. Meu Deus! Essa programação... Beijo, professor. Beijo para o senhor. Como se trata de uma programação preditiva, é que assim, quando acontecer o negócio, a gente já está mais controlado. É para isso que serve. O filme A Última Casa, né, ele mostra uma realidade onde algumas pessoas, famílias ficaram trancadas em casa, não porque quiseram, mas porque foi uma imposição. A chuva fez com que eles ficassem trancados, e seres marinhos, então, vieram para a Terra, né, para interagir positivamente e negativamente de várias formas e consumir as pessoas. E elas tiveram que aprender a sobreviver dentro das casas. Tá? Então, assim, foi um processo de sobrevivencialismo, um processo de revelação espiritual, tá? Porque a gente conhece muito pouco do oceano. Então, pode ser que... por que agora, com esses terremotos, o cinema está mostrando o oceano? Existe mesmo o Leviatã, que existe, está em Jó 41, né? Fala muito do Leviatã, Jó 41, e existe mesmo essa fera que foi falada já há muitos, os navegadores tinham medo e tudo, e foi já visto e tal e coisa. Mas assim, existe uma mínima possibilidade desse ser estar causando algum tipo de anomalia nos oceanos, e até mesmo isso que a gente falou, dessa eventual tremores e algo parecido, porque segundo algumas fontes ele seria gigante, do tamanho de um continente mesmo, né? A ponto de cruzar de ponta a ponta um oceano, do tal tamanho dessa fera, né?
E haveria essa possibilidade? Tem gente que está afirmando isso, é uma possibilidade que a gente coloca aqui apenas como uma pequena hipótese, né? E existiria a possibilidade dessas feras que estavam previstas que iriam se manifestar quando chegasse o momento do final, né? E qual é a possibilidade que isso seja real, que de fato existam essas feras e que eles venham se manifestar um dia e causando algum impacto aí na Terra? Fale um pouquinho aí. Sobre eu acredito que o Leviatã pode estar chacoalhando as águas sim, pessoal, tá? Eu acredito mesmo. Nós temos aí falhas, nós temos placas, nós temos fossas profundas, tá? Nós temos um monte de coisa aí. Eu acredito muito que o Leviatã pode ser uma possibilidade de ele estar tendo flatulência dentro da água aí, no mínimo. Por quê? Porque ali Jó 41, ele fala, né? Que nem um anzol, nem uma corda vai poder segurar esse bicho. Tá falando sobre resistência, poder, força. Nós temos também 41, 18 a 21, que fala o seguinte, olha só. Mas não tem nada a ver mais. Olha só. Cada vez que se levanta, né? Que ele se levanta, da onde? Da água. Do abismo, né? Da água, do oceano. Né? Os valentes têm medo. Ora, quando um bicho se levanta, algum movimento acontece. E por causa dos seus quebrantamentos ficam fora de si. Os homens ficam enlouquecidos porque querem fugir do bicho, né? Se alguém o alcançar com a espada, essa não poderá penetrar. Nem lança, nem dardo, nem flecha. Ele considera o ferro como palha e o cobre como pau podre. Tudo bem. Quando que o final do Leviatã está previsto? Não é que ele venha no final. Talvez ele venha para ter o seu final. Em Salmo 74, 13 e 14 diz o seguinte: tu disseste, o mar pela tua força, quebrantasse as cabeças dos monstros das águas, tu esmagaste a cabeça do Leviatã e o deste por mantimento aos habitantes do deserto. Certo? Então, o que ele está falando aqui? Ele está dizendo o seguinte, que algo mais poderoso que o Leviatã veio, matar e deu de comer para as pessoas que estavam famintas, né? Então, assim, esse movimento, ele pode estar sendo causado, sim, por algo que a gente desconhece, né? Além de ser também causa natural, causa das anteninhas, causa da máquina do Tesla, que pode estar enfiada em algum lugar, de tamanho descomunal. Eu não acredito muito nesse negócio da máquina do Tesla porque não se sustenta muito. Daria um trabalho do caramba. O CERN e outras coisas da agenda. Tá? Porque a agenda ela acelerou nesses últimos anos porque ela não quer entregar o cajado né, para os próximos aí comandantes da Terra. Então tem algumas fotos que eu não consegui botar na tela, porque a gente fez de última hora. Mas assim, fala a Bíblia que ele tem mais de uma cabeça e que o macho parece que já teria sido abatido pelas forças antigas. E sobrou a fêmea, que teria muitas cabeças e cuspiria fogo e coisa parecida. Enfim, olha só, da boca dele, da sua boca, saem tochas, faísca de fogo, saltam dela, do seu nariz procede fumaça, como de uma panela fervente. Então a gente tem os vulcões, né? A gente tem aí os magmas, a gente tem os tremores, né? Ou de uma grande caldeira. Caldeira, quando está fervendo, treme, né? Treme tudo ali, a panela de pressão. O seu hálito faria acender os carvões, né? E da sua boca sai chama. Então a gente está falando ou de uma metáfora de fogo, tremor e fumaça, ou a gente está falando de um ser que existe e está em algum lugar na dimensão ou no mundo espiritual, ou um ser que existe e a gente não conhece. São essas possibilidades que eu vejo. Né? Com qual você fica? Escreve aí. Existe essa pessoal do chat. Tá repetindo aí, fala também que a única pessoa que poderia combater o Leviatã é o próprio Senhor, é o próprio, diz Isaías, está escrito em Isaías, como é que é, 27 ali, o Leviatã, a serpente, enfim, só parece que, fala a Bíblia que no final dos tempos haveria, a espada do Senhor seria a única maneira de acabar com o Leviatã, se é que de fato ele está ali, né? E o que a ciência Isaías fala, 27, Luciano? 27. Desculpa te interromper. O que a ciência fala? A ciência fala o seguinte, ainda existe uma enorme quantidade de desconhecido no planeta que habitamos. Né? O que a teologia fala? Né?
Existe mais coisa entre o céu e a terra que a nossa vã filosofia. Que os pensadores falam isso, na verdade, né? Então, sobre o Leviatã também é uma possibilidade. E é muito interessante você também se aprofundar, pessoal, nessa questão do Leviatã. E uma outra oportunidade, Luciano, a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Pode pesquisar mais a respeito, né? Exatamente. E aí temos a anomalia do Atlântico Sul e o núcleo da Terra, né, Luciano? Pois é, essa anomalia, eu vi uma foto aqui também, deixa eu mostrar aqui para vocês verem. Essa anomalia deixa eu colocar a foto aqui. É chamada também de céu negro, né? Quem analisa ali o mapa da Lua, porque a Lua tem a holografia da Terra. Eu não sei se vocês já viram isso. Sim. A Lua tem a holografia, ela tem a tatuagem da Terra nela, né? E ali o Sol negro, lá representado, seria, então, para nós, essa anomalia do Atlântico Sul. Né? Ela, originalmente, lá na holografia da Lua, ela está na parte entre a África e a Austrália. Como que agora ela está aí no Oceano Atlântico Sul, né? Se não me falha a memória, ela estava mais para o lado da África ou após a África. E agora ela está aqui. Isso é claramente, então, uma demonstração de que o núcleo da Terra, né, o campo magnético da Terra, os polos, em algum momento da existência da Terra, se inverteu. E agora parece que o núcleo está desacelerando. E nós temos em alguns lugares sendo mais frio, outros lugares mais quentes, com atividades de chuva, de tornado que não existia, né? Quem está na zona do campo magnético, que ele está aumentando, né? Está sofrendo interferência, mas ainda assim menos interferência do que aqueles povos que estão fora da zona do campo magnético, porque eles estão sendo exprimidos, né? Com toda essa frequência que está indo para lá. Então, sobre a anomalia do Atlântico Sul, né, que é a SAA, né, é a região do campo magnético terrestre que apresenta intensidade relativamente menor que em outras regiões. Né? Então, em resumo, o que seria essa anomalia? Tem, inclusive, um ensino aí que fala que poderia ser até mesmo alguma coisa, falam que camada de ozônio, não sei o quê, ou até de alguma grande nave que estaria sobre o Brasil, várias hipóteses, né? Então, o que seria dentro da tua cabeça, assim, essa anomalia que paira justamente em cima aqui do Rio Grande do Sul e estados vizinhos aqui? Na minha crença é o seguinte, tudo que vocês entendem e conhecem sobre problemas relacionados à radiação solar, a radiação que vem do céu, na anomalia do Atlântico Sul é muito maior. Tá? Então, assim, se você vai pegar um sol nesse verão, coloca protetor solar full protetor. Tá? Se você vai sair, sabe que está chovendo, dá uma olhada no mapa de temporais primeiro, tá? Porque é muita chuva. Então, para mim, o que é a anomalia do Atlântico Sul? Éder Machado, Clã Pelicano, me perdoe os cientistas e aqueles mais céticos. Para mim, é um organismo vivo, tá? Que ele encontrou um vórtice aqui na Terra e ele não consegue sair daqui e ele o reflexo do núcleo da Terra. Isso está lá no núcleo, isso é o núcleo da Terra e foi criado um vórtice e existe um organismo vivo agora que está sendo possível todo mundo visualizar. O organismo vivo pode ser uma ameba, alguma coisa assim que pode se plasmou não, é um plasma, talvez um plasma, mas não um ser vivo desses que nós catalogamos. É um organismo vivo. Tá? Pode ser resultado do quê? De portais, pode ser resultado do quê? De outra dimensão. É o núcleo da Terra que está ali. Esse é o núcleo, para mim, é o núcleo da Terra, que claramente agora a gente consegue ver o olho nu, claro, por equipamentos, né? Que ele está se movimentando porque está havendo a inversão. É só acompanhar. E só está sendo possível detectar essa inversão porque algum organismo vivo, dimensional, uma massa de energia diferente da nossa, consegue ser detectado pelos radares, pelos equipamentos de observação. Pois é. Estranho porque essa anomalia ela está causando assim mesmo fenômenos de... Justamente embaixo dela tem muita chuva, está com muita... Rio Grande do Sul aqui é chuva, não para aqui, fazem meses que só chove, né?
Sim. Então, e também tem muito climas estranhos, teve inundações, então teve muitas anomalias fortes aqui que não tem muita explicação, né? Por que a gente teve aqui, justamente no sul do Brasil, uma atividade tão intensa. Então, pode ter relação com os vulcões, é evidente, tudo tem relação uma coisa com a outra, né?